Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Depois disso, vamos orar juntos. O livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, nos deixa palavras muito profundas sobre a maneira de Deus pensar e agir. A palavra do Senhor diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essas palavras nos lembram que Deus vê aquilo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. O Senhor conhece a intenção do coração. Ele conhece nossos motivos. Ele conhece o que está escondido dentro de nós, até aquilo que ninguém mais percebe. E hoje eu acredito que Deus quer falar conosco sobre algo muito importante, a maneira como servimos ao Senhor. Porque é possível começar servindo a Deus com sinceridade, aos poucos, permitir que o orgulho, a distração e o desejo de reconhecimento tomem espaço dentro do coração. Muitas vezes começamos cheios de humildade. Começamos apenas querendo agradar a Deus. Começamos apenas querendo obedecer ao Senhor. Mas, com o passar do tempo, se não tomarmos cuidado, podemos começar a desejar aplausos, reconhecimento e aprovação das pessoas. E sem perceber, aquilo que era para glorificar a Deus começa a alimentar o nosso ego. É por isso que precisamos examinar constantemente nosso coração diante do Senhor. Precisamos perguntar: Senhor, os meus motivos ainda são puros? Senhor, eu ainda te sirvo por amor? Senhor, eu ainda faço isso apenas para glorificar o teu nome? Servir ao Senhor é algo lindo. É um privilégio. É uma honra participar da obra de Deus. Mas servir também exige vigilância espiritual, porque a carne sempre tenta roubar a glória que pertence somente ao Senhor. A carne quer aparecer. A carne quer reconhecimento. A carne quer ser exaltada. Mas Jesus nos ensinou um caminho diferente. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 42 ao 45, Jesus ensinou aos discípulos o verdadeiro significado da grandeza. Ele disse: Quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que palavras poderosas! Jesus, sendo o Filho de Deus, veio para servir. Ele lavou pés. Ele acolheu os rejeitados. Ele tocou os enfermos. Ele alimentou os famintos. Ele se aproximou dos quebrantados. Ele não viveu buscando aplausos. Ele não viveu tentando impressionar pessoas. Tudo o que Jesus fazia era motivado pelo amor. E esse deve ser também o nosso coração. Precisamos aprender a servir em secreto. Precisamos aprender a fazer o bem sem esperar reconhecimento. Precisamos aprender a amar pessoas sem esperar recompensa, porque o verdadeiro serviço cristão nasce de um coração rendido ao Senhor. Quando Jesus estava na terra, ele sempre estava atento às necessidades das pessoas. Quando ele via alguém sofrendo, era movido por compaixão. Quando via alguém perdido, oferecia direção. Quando via alguém cansado, oferecia descanso. Jesus estava disponível. E hoje Deus também procura pessoas disponíveis, pessoas que estejam prontas para amar, pessoas que estejam prontas para ajudar, pessoas que estejam prontas para ouvir, pessoas que estejam prontas para servir. Talvez hoje o Senhor esteja chamando você de volta para um serviço sincero. Talvez você perceba que algo mudou dentro do seu coração. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja frustrado porque não foi reconhecido. Talvez você tenha começado a comparar seu trabalho com o dos outros. Talvez você tenha se sentido esquecido. Mas hoje o Espírito Santo quer restaurar seu coração. Porque Deus não se esquece daquilo que fazemos para Ele. Mesmo aquilo que ninguém vê, Deus vê. Mesmo aquilo que ninguém reconhece, Deus reconhece. Mesmo quando ninguém agradece, o Senhor continua observando cada detalhe. E existe algo muito importante que precisamos entender. Nosso serviço nunca deve depender da aprovação das pessoas. Nosso serviço deve nascer do amor por Jesus. Quando servimos apenas para sermos vistos, facilmente desanimamos. Mas quando servimos por amor ao Senhor, permanecemos firmes mesmo em silêncio. É por isso que precisamos guardar o nosso coração todos os dias.
Precisamos permanecer humildes. Precisamos permanecer sensíveis ao Espírito Santo. Precisamos permanecer cheios da presença de Deus. Porque, sem perceber, o orgulho pode crescer dentro de nós. E o orgulho é perigoso porque ele muda nossos motivos. O orgulho nos faz querer aparecer mais do que obedecer. O orgulho nos faz buscar glória para nós mesmos. Mas toda glória pertence ao Senhor. Toda honra pertence ao Senhor. Todo louvor pertence ao Senhor. Nós somos apenas servos. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. E quanto mais entendemos isso, mais livres nos tornamos. Livres da necessidade de aprovação. Livres da comparação. Livres da competição. Livres da vaidade espiritual. Hoje Deus quer renovar nosso coração. Ele quer restaurar nossa humildade. Ele quer restaurar nossa paixão pelo Evangelho. Ele quer nos ensinar novamente a servir como Jesus serviu. Com amor, com compaixão, com sinceridade, com humildade, com pureza de coração. Então agora, se possível, feche seus olhos por um instante e ore comigo. Pai Celestial, eu me coloco diante da Tua presença neste momento com um coração humilde e necessitado da Tua graça. Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero Te agradecer. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor corrige aqueles que ama. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Pai, hoje eu reconheço que preciso da Tua ajuda. Muitas vezes eu permiti que meu coração se distraísse. Muitas vezes eu servi esperando reconhecimento. Muitas vezes eu desejei ser visto. Muitas vezes eu me comparei com outras pessoas. Muitas vezes eu fiquei frustrado porque não fui valorizado como queria. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me por todas as vezes em que meu coração se afastou da verdadeira essência do serviço. Perdoa-me por todas as vezes em que o orgulho tentou crescer dentro de mim. Perdoa-me pelas vezes em que eu busquei a glória para mim mesmo em vez de glorificar o Teu nome. Pai, limpa o meu coração hoje. Remove de mim toda vaidade espiritual. Remove de mim toda necessidade exagerada de aprovação. Remove de mim toda arrogância escondida. Remove de mim todo o desejo de aparecer mais do que obedecer. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para Te agradar. Senhor Jesus, ensina-me a servir como o Senhor serviu. Ensina-me a amar como o Senhor amou. Ensina-me a cuidar das pessoas com sinceridade. Ensina-me a ter compaixão pelos necessitados. Ensina-me a permanecer humilde mesmo quando eu for honrado. Ensina-me a permanecer fiel mesmo quando ninguém estiver vendo. Pai, eu entrego diante de Ti todas as minhas motivações. Examina o meu coração. Mostra-me aquilo que precisa mudar. Mostra-me aquilo que precisa ser curado. Mostra-me aquilo que ainda não se parece com Cristo. Eu não quero apenas trabalhar para o Senhor. Eu quero ter um coração parecido com o Teu. Senhor, renova minhas forças neste dia, porque muitas vezes eu me sinto cansado. Muitas vezes eu me sinto sobrecarregado. Muitas vezes eu me sinto desanimado. Mas eu sei que a minha força vem de Ti. Então renova meu espírito agora. Renova minha alegria. Renova minha paixão pela Tua presença. Renova meu amor pelas pessoas. Renova meu compromisso com o Evangelho. Pai, livra-me do orgulho. Livra-me da competição. Livra-me da inveja. Livra-me da comparação. Livra-me da necessidade de aplausos. Que o meu coração esteja satisfeito apenas em Te agradar. Que eu encontre alegria apenas em fazer a Tua vontade. Que eu encontre paz apenas na Tua presença. Espírito Santo, enche-me novamente. Enche-me com amor. Enche-me com humildade. Enche-me com sabedoria. Enche-me com discernimento espiritual. Ajuda-me a perceber as necessidades das pessoas ao meu redor. Ajuda-me a ser mais sensível. Ajuda-me a ouvir mais. Ajuda-me a amar mais. Ajuda-me a servir mais. Pai, eu também oro por todos aqueles que estão cansados emocionalmente. Todos aqueles que serviram e foram feridos. Todos aqueles que se sentiram esquecidos. Todos aqueles que estão pensando em desistir. Senhor, fortalece essas vidas agora. Derrama cura sobre os corações feridos. Derrama paz sobre as mentes cansadas. Derrama esperança sobre aqueles que perderam as forças. Que ninguém desista daquilo que o Senhor chamou para fazer. Pai, eu declaro que toda distração espiritual cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo orgulho,
toda vaidade, toda arrogância, toda necessidade de reconhecimento, tudo aquilo que tenta roubar a glória que pertence ao Senhor. Que tudo isso seja removido agora do nosso coração e que a presença de Jesus cresça dentro de nós, que a humildade de Cristo cresça dentro de nós, que o amor de Cristo cresça dentro de nós. Pai, faze nós servos fiéis, servos humildes, servos disponíveis, servos cheios do Espírito Santo, que as pessoas consigam enxergar Jesus através das nossas atitudes, que as pessoas sintam o teu amor através da nossa vida, que tudo aquilo que fizermos seja para glorificar o teu nome. Pai Celestial, obrigado porque o Senhor ouviu esta oração. Obrigado porque o Senhor está renovando nosso coração. Obrigado porque o Senhor está restaurando nossa visão espiritual. Obrigado porque o Senhor está nos ensinando novamente a servir com pureza. Nós entregamos tudo diante de Ti. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence somente ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração hoje. E se esta oração abençoou sua vida, compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. Que o Senhor fortaleça você, renove sua fé e encha sua vida com paz. Deus te abençoe grandemente.